Paz seja em vosso espírito. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. João 1, de 1 a 2. Por causa da interpretação, foram fundamentados conceitos e doutrinas baseados nestes versículos que levam a um entendimento falho da verdade. Sendo assim, passo agora a trazer a revelação pelo Espírito do significado desta citação muito famosa do Evangelho de Ioanã, ou Apóstolo João. O que está descrito neste texto que fala sobre o princípio? Primeiramente, quando estamos falando dos primórdios das coisas que aqui está sendo tratado, saiba que temos que lembrar que o que parece distante para nós mortais não é para o Espírito do Pai. Sendo assim, este princípio está falando de quando o Criador trazia à existência o que não existia, e o Verbo, que sabemos que é a palavra falada de si mesma, ou seja, do próprio, entre aspas, Deus, pode ser desenvolvido com a revelação baseada em outra citação. Veja o que é o princípio como está descrito em Gênesis. No princípio criou Deus os céus e a terra. Gênesis 1:1. Repito, Deus, Hashem, é Espírito e Espírito são palavras. O que quero dizer com isso? Que o Pai, invisível aos olhos dos homens e que está em todo o âmbito da existência, tem um núcleo de consciência em meio a este todo. Sustenta sua criação, que o obedece e permanece assim. A matéria que forma todas as coisas no vasto universo criado pelo excelente e santo Criador. O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos disse são Espírito e vida. João 6:63. Sabendo disso, se pergunte por que quando o Messias caminhava por entre os povos, Jerusalém, Samaria e circunvizinhanças, operava tantos sinais maravilhosos, por que não se difundem da mesma forma nos tempos atuais? Qual a diferença do povo da época? A prática comum entre o povo da nação de Israel era de leitura constante dos escritos sagrados. Esta prática se perde entre os gentios que esperam dos pastores e seus guias espirituais. Se tivessem por costume ler mais as escrituras, poderiam estar mais carregados do Espírito, extraindo das Escrituras como o povo da época. Com isso, se veria muitos mais sinais e milagres se operariam por meio da ação do Espírito. O povo dos dias atuais anda como ovelhas raquíticas por falta de ser ensinadas as práticas de leitura dos escritos para se fortalecerem. Engolem pregações como se fossem grandes revelações e não ficam atentas às distorções que os pregadores impõem, talvez por malícia, outros por inocência, ignorância e também por espíritos adversários que se introduziram. Se você se sente apagado, vai e volta dos cultos se sentindo da mesma forma, experimente ler em casa. Busque analisar o que está sendo entregue nas mensagens, analisando o que se diz e se concordam realmente com as palavras das Escrituras. Saiba que o futuro da sua salvação depende disso e de suas ações e zelo. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança,
e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. Gênesis 1, 26. Quando o Ser Eterno diz, façamos o homem, saibam que ele estava no Messias. E como posso dizer tal afirmação? Veja o que diz o Messias. E agora glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti mesmo, com aquela glória que tinha contigo antes que o mundo existisse. João 17:5. Para muitos que creem em um Deus trino, afirma que façamos o homem corrobora para tal doutrina. Torna-se ainda mais incabível por se tratar de uma ação de unidade, e que o Deus que se assenta em um trono, que é tudo que se nomeia-se céus, pois diz, eis que os céus e os céus dos céus são do Senhor teu Deus, e a terra e tudo o que nela há. Deuteronômio 10:14. E também, assim diz o Senhor, o céu é o meu trono e a terra o escabelo dos meus pés. Que casa me edificareis vós? E que lugar seria o do meu descanso? Isaías 66:1. O Messias existia desde o princípio. Agora pensem comigo na seguinte afirmação: pelo que, entrando no mundo, diz, sacrifício e oferta não quiseste, mas corpo me preparaste. Holocaustos e oblações pelo pecado não te agradaram. Hebreus 10:5-6. Em um ventre foi-lhe preparado um corpo, para que o Espírito do Messias, o Espírito da profecia, se manifestasse diante do povo de Israel, e que ele tinha descido do alto de seu estado de glória, afirma, ora, ninguém subiu ao céu senão o que desceu do céu, o Filho do Homem que está no céu. João 3:13. Então ele não tinha corpo físico, mas era um espírito ministrador. E o que significa Filho do Homem que está no céu? Já se perguntaram? Serei ousado em afirmar que talvez esta afirmação diz respeito a dentro dele se fazer presente o reino dos céus, desta forma considerando já estar assim presente lá. Mas também significa o homem celestial que não tem limite espacial. Anda na terra física em diversas vezes ao longo das Escrituras, e visto suas manifestações, como também está no mundo espiritual, daí dizê-lo Filho do Homem que está no céu, que se trata dele mesmo. E interrogado pelo fariseu sobre quando havia de vir o reino de Deus, respondeu-lhe e disse, o reino de Deus não vem com aparência exterior, nem dirão, ei-lo aqui ou ei-lo ali, porque eis que o reino de Deus está entre vós. Lucas 17:20. Sobre os discípulos não havia descido sobre eles o Espírito Santo do Ser Eterno. Logo eles não compreendiam esta afirmação. Mas os que foram batizados passaram a comportar o reino dentro de si mesmo. Também muitos pensam, e por conta do equívoco e infundadas interpretações, que após a morte iremos morar no céu. Na verdade, nenhum ser humano subiu para a morada no céu senão o Messias. E este foi para levar sangue da expiação ao Santo do Santo, onde habita a chama do Altíssimo. Esta chama existencial do Criador, que em pequena escala descia até o tabernáculo sobre a tampa do propiciatório, onde estavam os 2 querubins de glória, para a realização uma vez por ano da expiação dos pecados de todo o povo de Israel. Este, o Messias, adentrou o verdadeiro, que tem a existência real de 2 querubins, não de ouro batido e inanimado, mas os verdadeiros protetores da luz do Santo do Santo. De sorte que era bem necessário que as figuras das coisas que estão no céu assim se purificassem,
mas as próprias coisas celestiais, com sacrifícios melhores do que estes, porque Cristo não entrou num santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém no mesmo céu, para agora comparecer por nós perante a face de Deus, nem também para si mesmo se oferecer muitas vezes, como o sumo sacerdote cada ano entra no santuário com sangue alheio. Hebreus 9, de 23 a 25. Todos os utensílios sagrados do templo, a arca com os querubins, a menorá ou o candeeiro com as velas representando os 7 espíritos ou épocas determinadas por Hashem, que foram mostrados no céu físico para Moisés, Moshe, quando a nuvem cobria o monte que fumegava, eram a representação do que viria, figuras exatas dos mecanismos de purificação do Ser Altíssimo. O poder do Altíssimo irá no futuro abarcar toda a terra. Seu espírito se difundirá e se manifestará em uma grande revelação para o fim dos tempos, e será varrida para o mais baixo do submundo os espíritos adversários carniceiros. A promessa será que teremos a oportunidade, caso nos achemos dentro da proposta divina, de viver um ano sabático e profético, livre das intervenções do espírito do adversário durante o milênio de paz que está para se iniciar, quando se completar o tempo estabelecido para o retorno do Messias com a redenção do povo escolhido. Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre este não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdote de Deus e do Messias, e reinarão com ele 1000 anos. Apocalipse 26. A luz purificará todas as coisas, e luz significa calor. Já notou que nós cozemos os alimentos em fogo para os purificar, para que micróbios e bactérias que não são resistentes à temperatura sejam mortos e não nos contaminemos. Assim fará o Eterno com o povo que toma para si, os purificará com fogo. A chama do Eterno tem de estar acesa dentro de nós, eliminando as trevas frias. Há um mandamento específico de Hashem, em que não se deve tocar em mortos, pois o espírito da corrupção está presente nestes corpos. Ou quando alguma pessoa tocar em alguma coisa imunda, seja corpo morto de besta fera imunda, seja corpo morto de animal imundo, seja corpo morto de réptil imundo, ainda que lhe fosse oculto, contudo, será ele imundo e culpado. Levítico 5:2. Todo aquele que tocar a algum morto, cadáver de um homem que estiver morto, e não se purificar, contamina o tabernáculo do Senhor, e aquela alma será extirpada de Israel, porque a água da separação não foi espargida sobre ele, imundo será, está nele ainda a sua imundícia. Número 19:13. Queria terminar com esta reflexão sobre o que acontece entre o Messias ressurreto e os seus discípulos. Veja, e disse-lhe: são estas as palavras que vos disse estando ainda convosco. Convinha que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés, e nos profetas e nos salmos. Então abriu-lhes o entendimento para compreender as Escrituras. E disse-lhes: assim está escrito, e assim convinha que o Cristo padecesse e, ao terceiro dia, ressuscitasse dos mortos. Lucas 24, de 44 a 46. O Messias abre o entendimento dos seus discípulos. Se você é um discípulo dele, se o tem por mestre e se quer compreender em que tempo estamos vivendo, o que está por vir para ti e para o mundo, peça entendimento em oração ao Messias e seu Pai, benditos sejam eles. E se eu sou quem digo ser, porque se isto não está confirmado para ti, então não estamos no mesmo espírito.